Oi, Boa noite, tudo bom? boa noite, tudo bom? Como eu falei, o assunto é bem extenso, aí eu preferi te chamar logo para a gente começar, porque eu tenho várias dúvidas, eu acredito que muita gente também tenha, e eu vou me apresentar. Esse projeto é o Questões Pretas, que vai acontecer aqui no Black Coach. O objetivo desse projeto é que a gente deixe de ser objeto de pesquisa, que a gente comece a ser o Uhum. protagonista, porque na verdade até então só as pessoas falavam da gente, né? A gente enquanto negro e entre outras coisas. Questões negras eram só faladas por brancos, mas agora a gente tem esse projeto para que o negro possa falar por si sobre as suas questões. Tudo. E eu sou Ana Helena, psicóloga, coach, praticante de barras de axis, escritora, e faço parte da equipe Black Coach. E essa é a Bruna Andrade, que eu conheci através da Odara, que ainda não entrou aí, e chamei ela para a gente conversar um pouco sobre essas questões que permeiam a nossa vida, né? Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, Boa noite. Eu obrigada. queria que você falasse um pouco sobre a Bruna. Quem é a Bruna? Sobre sua trajetória até aqui. É, Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. É, Eu sou cineasta, sou estudante de produção cultural e eu acho que vou construindo minha trajetória muito na vontade, né? Muito na vontade de aprender e de construir sozinha mesmo, sem a necessidade de estar atrelada a esses espaços que são cisgêneros, esses espaços que são brancos, esses espaços que vão usando o meu corpo nessas trajetórias, né? Querendo trocar o meu corpo, querendo trocar esse conhecimento por uma certa subserviência. Uhum. Eu comecei a fazer audiovisual na Casa NEM, e daí para mim foi uma outra experiência, assim. Passei por outros espaços formativos em audiovisual, mas para mim a experiência na Casa NEM foi única. Primeiro porque as pessoas estavam preocupadas em entender quais eram as nossas demandas e em construir um espaço seguro para pessoas travestis gêneros. E segundo porque foi o único espaço em que eu olhava para o lado e eu me reconhecia. Era o único espaço que eu não era a única travesti. Ou, tipo, para além de mim, tinha mais uma ou duas. Era uma turma de pessoas travestigêneres e mulheres pretas sapatão. Então, você conseguia entrar num espaço, se reconhecer, né? Não ter aquele trabalho duplo de apresentar a sua proposta, apresentar o seu projeto, mas para além disso ter que contextualizar, né, ter que contextualizar a sua existência, contextualizar do porquê você está ali, o que você está fazendo, o que você passa para chegar até ali, né? Enfim, contextualizar o porquê é transfobia você ser a única no espaço e ainda ser tirada de mal agradecida quando você questiona, né? Porque as pessoas acham que, poxa, já abri uma porta para você, do que você está reclamando? É cota, né? Cota não existe E negócio. daí eu acho que eu venho nessa vontade de construir um espaço. Lá no começo eu falei sozinha, né? Mas não é sozinha a palavra, mas construir espaços onde eu aprenda com outras pessoas iguais a mim, né? E que aí eu não esteja sozinha. Entendo. Mas como é que você chegou até a Casa Nem? Como é que foi essa... Antes de chegar à Casa Nem, como é que foi para você? Então, para mim, era sempre uma questão de abandonar os processos de formação. A primeira questão que me batia era, tipo, chamada. Tipo assim, me inscrever em curso, me inscrever em oficinas. E daí, quando eu chego nesse espaço, eu já dou com uma barreira que é a barreira da chamada, né? E de lidar com esse constrangimento de ou você ter que correr para falar com quem está ministrando a aula, para corrigir esse nome,
ou você acabar sendo pega de surpresa no momento da aula, no momento de oficina, com uma chamada que está com um nome que não é seu, né? Então sempre foi uma trajetória de acabar abandonando e saindo das coisas. Eu comecei a fazer teatro com 14, 15 anos, e daí era sempre um espaço que eu me sentia muito sufocada, que apesar de conseguir, enfim, ser viadinha, ser bichinha, me expressar, sempre que tinha provas ou processos de como se fala, de avaliação, eram os professores que escolhiam os papéis, né? Então, já que eles escolhiam os papéis, eu era posta num lugar do masculino. Então, eu ia ter que fazer esse papel masculino. Eu estava sempre sendo cobrada para falar igual homem, né? Porque esse personagem é um personagem masculino, então você tem que falar como homem, ser homem. Eu acabava ali naquele espaço que deveria ser um espaço de experimentação, de liberdade, de uma construção criativa a outra, revivenciando várias violências do meu dia a dia. E daí, quando eu chego na Casa NEM, que tem essa ruptura do como pode ser diferente, eu começo a conseguir chegar no final das coisas, né? Depois da Casa NEM, eu passei pela Casa das Pretas, fiz o laboratório de audiovisual, onde eu encontrei com a Aldara, que me apresentou você. E daí foi muito importante para mim também estar ali naquele espaço com mulheres mais velhas, trocando outras vivências, né? Nesse curso tinha 2 travestis, e daí foi importante pautar isso também, né? De sair de um lugar. Antes da Casa das Pretas, eu também passei pelo Centro Afro-Carioca de Cinema, e lá eu era a única. Também estava num espaço de pessoas pretas, né? Esses 2 lugares, mas o como ter pelo menos uma menina como eu, minto, tinham outras 2, uma entrou na metade do processo, fez toda a diferença. E para além de ser um espaço que era só de mulheres pretas aprendendo a fazer audiovisual. E aí eu acho que o audiovisual para mim é esse lugar, essa plataforma onde eu, depois dessa experiência com teatro, de não me visualizar em cima do palco, não me visualizar, enfim, passando em testes, de começar a pensar num lugar que eu pudesse existir, né? Que minha arte pudesse existir, que minha arte pudesse existir de forma autônoma. Então eu comecei a enxergar isso no audiovisual, conseguir produzir audiovisual, conseguir construir uma plataforma que pudesse existir, que eu pudesse ter autonomia para experimentar existências outras que não as que já tinham me sido dadas, né? Essas violências que você conta que você sofreu na escola, nesses espaços, você teve apoio de alguém? De família, por exemplo? Como é que foi com eles? Eu acho é complicado, né? Meus pais, minha mãe, mais minha mãe, acha que me deu muito apoio pelo fato de não ter me expulso de casa, não ter me expulsado de casa. E eu sempre bati muito na tecla com ela de que isso era o mínimo, sabe? De que não me expulsar de casa era o mínimo e que existiam outras formas de me apoiar, né? De apoiar o meu trabalho. Mas depois de um tempo eu comecei a pensar o quanto esse mínimo é negado para tantas meninas, né? Então ter o mínimo às vezes faz toda a diferença. Ainda que seja complicado, ainda que você tenha que, enfim, eu tento criar muitos diálogos com ela. De alguns eu saio um pouco machucada, mas eu acho importante, assim, construir esse apoio, né? Hoje eu já não sou mais uma criança, né? Hoje eu não sou mais uma menina. Então eu acho que eu tenho que construir esse apoio, sabe? Ser apoio para outras garotas e encontrar em outras garotas esse apoio que eu possa não ter tido ou que eu não vá encontrar, seja na família ou, enfim, nesses
nesses lugares, nessas instituições, enfim, nesses professores. Aí quando você fala de apoio, eu fico pensando assim, nesses espaços, de repente que tem para LGBT, você teve acesso a psicólogo, alguma coisa assim, parecida? Então, tem vários espaços que dão esse Suporte, né? atendimento gratuito, esse suporte gratuito. Eu fiz na UERJ, com a Adriana Baltazar, fiz acompanhamento. Só que eu fico pensando que, para além de pessoas travestis fazerem atendimento psicológico, todo mundo tinha que fazer, né? Porque às vezes a gente acaba lidando sozinha com um problema que não é só nosso, com uma Com questão que certeza. não é só nossa. A fobia, a transfobia, ela parte do outro. Então, Não é assim, é só uma problema coisa que o teu. outro tem que tratar mesmo, né? Eu acho que é massa conseguir ter um suporte para não pirar, porque é muita violência que é depositada no nosso corpo diariamente, né? Eu vim para cá hoje de transporte, e daí, a partir do momento que eu coloco meu corpo na rua, ele já está disponível para ser violentado. Então, é muito, muito difícil mesmo conseguir andar, conseguir ir na padaria, sabe? E não surtar com isso, ter esse apoio para não surtar. Mas eu fico pensando que todo mundo tem que se tratar, né? Todo mundo tem que tratar suas fobias, seus medos, para a gente conseguir viver melhor mesmo. Mas assim, eu sei que o problema não é teu, é do outro. Mas o que que você como você é Bruna, o que que você poderia falar, nos ajudar a diminuir essa questão? Porque tudo vem através do preconceito. Quando a pessoa desconhece, por exemplo, você falou sobre cis, muita gente não sabe o que é cis, o que é Uhum. trans, muita gente não sabe. Você pode esclarecer, ou escurecer, como diz o Cipriano, para as pessoas que não sabem? Eu acho que é aquela coisa que você começou falando, né? O estudo sobre a nossa vivência é sempre feito a partir do outro, né? O estudo a respeito da negritude veio há muito tempo sendo feito a partir do sujeito branco, e aí eu acho que as pessoas passam mais tempo pensando sobre travestilidade, pensando de uma forma meio equivocada, e não para se pensar e pensar o seu gênero, né? Pensar a construção do seu próprio gênero. A pessoa cisgênera é a pessoa que é dita, não sei explicar. Pessoa cisgênera é a pessoa que está adequada a esse gênero que é biológico social, né? E a pessoa travesti, transgênera, transexual é uma pessoa que de alguma forma vai destoar na questão social desse gênero que não é biológico, né? Resumindo, a pessoa cisgênera é a mulher ou o homem que está em acordo com o que foi dito para ela, com o sexo biológico. É, o menino ou menina, É, né? é Nesse isso. caso. Uhum. E a pessoa transexual é que está supostamente em desacordo com esse sexo biológico, né? Porque as pessoas não conseguem entender que o corpo não necessariamente é um corpo que se finda num lugar, né? Que possa existir mulheres com outras genitais, homens com outras genitais, né? Que não aquela que foi aprendida na escola. E não ser vista como aberração, né? Como muita gente faz. Diz que é aberração, que é coisas que não existem. E, e muita violência que vocês sofrem também, né? Que as pessoas, igual eu estava vendo hoje cedo, né? Uma entrevista com o Tommy Gretchen. Fez uma postagem lá e as pessoas falando que não é o Tommy Gretchen, é a Tommy Gretchen, porque nasceu mulher e tem que ser chamada de mulher. E são É violências que isso. as pessoas cometem, né? Eu acho que são violências que as pessoas cometem, e eu acho que uma questão muito grande é o quanto tentam reduzir a vivência
as vivências trans a esse lugar de violência e a esse lugar de desacordo, né? Como parece que o discurso se esgota exclusivamente na disforia, na não adequação. Eu vejo tantas gatas aí construindo potencialidades, construindo potências de vida, né? A Aventura Profana, que está aí falando sobre vida, que está, enfim, construindo outra possibilidade de travestilidade também. Várias gatas muito fodas fazendo trabalhos, sabe, importantes. A Linda Quebrada. E daí eu fico pensando o quanto o nosso corpo é reduzido só à violência, só à disforia, só a, só a morte mesmo, né? Parece que as pessoas só querem falar de travesti para falar dessa não adequação. Eu acho que tem muita gente celebrando a existência travesti, a existência travesti gênero. Eu acho importante pautar isso também, né? Pautar o quanto a gente está construindo possibilidade de vida, o quanto a gente está construindo forma de resistir, de estar viva, de, de ser potência uma para outra, né? Cipriano falou: se tratando de gênero, não se deve confiar nos olhos e nem nas suas experiências de vida. Você tem que perguntar como a pessoa quer ser chamada. Eu acho que é importante pensar que a nossa percepção não pode se findar no nosso olhar, né? A gente tem que usar os outros sentidos para fazer essas leituras, não só a respeito do corpo do outro, nem só a respeito da experiência, do gênero, né, do outro, mas a respeito de todas as experiências no mundo. A gente não pode achar que termina no nosso olhar. E para você, quais são os impactos sociais do Dia Nacional do Orgulho de ser travesti e transexual? Qual Eu acho impacto você que percebe? esse lugar da celebração, né? Da gente ter um espaço e de construir um espaço, né? Um espaço que não nos foi dado, um espaço que foi construído com muita luta, para que a gente celebre a nossa existência, para que a gente coloque o nosso corpo na rua, tá? Para que a gente dispute esse território, porque é um território que também é nosso, e celebre as nossas vidas, celebre os nossos corpos, celebre as nossas existências. Eu acho que essa é a importância de ter um dia para celebrar as identidades travestis gêneros. A Odara perguntou: Bruninha, fale do paralelo entre o racismo e transfobia. Se puder, fale do movimento contra a transfobia do ponto de vista étnico. Existe essa Peraí. preocupação de diferenciar trans que sofrem racismo? Então, eu fico pensando o quanto essas identidades cisgêneras são identidades brancas, né? Uma mulher branca, uma transexual branca, talvez consiga fazer uma transição e ser lida socialmente enquanto uma mulher. Mas, para mim, sendo negra, independente que eu faça a quantidade de cirurgias que forem, eu vou continuar sendo uma sujeita a outra que não a sujeita cisgênera, porque a cisgeneridade é branca. Então, eu olho para corpos de meninas que supostamente são cisgêneras, mas são pretas e têm a feminilidade negada, né? Não tem esse direito da feminilidade. Então, é isso, você só vai conseguir chegar nesse lugar, num lugar de passabilidade, que é esse suposto lugar onde as transfobias não acontecem, se você for branca. A travesti, a transexual preta sempre vai estar sendo posta num lugar de marginalidade, sempre vai estar sofrendo com racismo que a transexual branca, a travesti branca não vai estar, né? Então, é diferente. É diferente para um homem trans transicionar sendo branco, é diferente para um homem trans transicionar sendo preto. As violências são outras, a gente conhece, a gente sabe bem como é. E é um corpo que nunca. O corpo preto é um corpo que é obrigatoriamente
o corpo que tem que se adequar, né? Então, eu sendo travesti, o meu corpo sempre vai ter que se adequar para ser feminino, você vai sempre ter que se adequar para ser feminina, e essa generalidade não vai contemplar, tipo, nem eu, que não nasci com vagina, e nem você que nasceu com uma vagina. Independente do nosso órgão, a gente sempre vai ter que fazer uma adequação para ser feminina, para ser mulher, e daí para ser humana, tá ligada? Para E outra pergunta que eu quero te fazer. E como nós, mulheres cis, podemos fazer, que fazemos parte do grupo de opressão também, por ignorância, eu falei que são microviolências que a gente comete sem saber. Como é que a gente pode fazer para vigiar para que a gente não seja mais uma pessoa a violentar vocês? eu acho que reproduzindo, não, repensando essas coisas que a gente falou anteriormente, né? Não fazer essa leitura única exclusivamente com os olhos, tá aberta a ouvir também, a ter uma experiência de leitura que seja tátil, conviver mais com pessoas travestigêneres, eu acho que é muito importante para que as pessoas consigam entender a partir das subjetividades de cada uma, né? Até porque cada corpo trans é um corpo trans, cada violência atravessa esse corpo de forma diferente, então não dá para criar uma cartilha de como não ser transfóbico. Eu acho que é um esforço individual e constante, assim como todo mundo vai estar fazendo esforços individuais e constantes para que a gente se respeite, né? E tinha mais uma coisa que eu ia falar, me fugiu a cabeça. Enfim. Mas depois você lembra. Mas eu fico Uhum, pensando assim, eu fico triste porque eu percebo que eu tenho 10 anos de formada, mas em momento algum na psicologia eu vi a questão de gênero. uhum. Não foi falado isso. Eu aprendi depois de formada e pesquisando. Assim como tem pessoas que não vão pesquisar, vão achar que é isso mesmo, homem é homem, mulher é mulher e acabou. Não existe outra Eu coisa. acho que a gente sempre coloca os espaços de formação acadêmica enquanto o lugar da ponta de lança, né, de conhecimento e de difusão de conhecimento, quando a universidade, a academia também corrobora com a transfobia, também só quer utilizar a travestilidade, a transgeneridade enquanto objeto de estudo, né? Então não é interessante que pessoas trans e travestis estejam ali, naquele lugar, construindo conhecimentos, construindo conceitos, teorizando sobre as suas vivências. Então a gente vai estar sempre sendo afastada. E também eu penso na academia enquanto esse lugar de barreira, né? Porque você tem que acumular o conhecimento, você tem sempre que saber mais, você não pode compartilhar, isso tem que ser seu, isso tem que ser seu, não é um conhecimento que é compartilhado. Então, eu acho que conhecimento está na rua também, conhecimento está na feira. Eu acho que é importante que a gente abra os olhos e abra os outros sentidos para esse conhecimento não acadêmico, né? Porque a gente está na rua, sabe? Os nossos corpos estão na rua há muito tempo, então é difícil ficar nessa de, ai, mas a academia não pautou isso ainda. Tipo assim, a gente não tem que esperar a academia pautar a nossa existência para a Também gente acho. poder existir, porque a gente está existindo aqui na rua, sabe? Eu fico vendo e percebendo o quanto moradores de rua são a população que mais respeita o meu gênero. E daí eu fico assim, gente, é essa população que, de alguma forma não, é essa população que não tem acesso ao conhecimento que muita gente tem, mas que consegue acertar o meu gênero, tá ligado? E consegue me tratar com respeito. E daí eu fico assim, será que é só pensando, né? Será que é só uma questão de não esbarrei com a teoria, ou sei lá, não tinha informação suficiente,
sabe? Essas pessoas me respeitam porque essas pessoas estão lidando com pessoas travestigêneres na rua também. E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre Flores Horizontais, que eu assisti hoje de novo, e assisti lá durante o evento que vocês fizeram na Casa Então, das Pretas. Aí também essa questão da estética, que vocês, as cores, maquiagem, que eu soube que você também fez curso de maquiagem, né? Como é que foi isso? não fiz curso de maquiagem. Eu fiz. Fiz alguns cursos de audiovisual e o resto foi na cara dura mesmo. De tipo assim, quero fazer desse jeito e vou experimentar. E daí fui experimentando e saiu, assim. Flores Horizontais foi um curta que pra mim tinha uma questão muito latente de falar sobre uma ancestralidade travesti, né? Recriar uma ancestralidade travesti, projetar outro futuro e falar a respeito dos traumas que atravessavam meu corpo, mas sem precisar reviver ele, né? Então, eu fiquei pensando muito fiquei pensando muito em como construir esteticamente essa narrativa onde eu falasse dessa ancestralidade, falasse desse futuro, falasse dessa violência, desse trauma, mas sem precisar passar por ele de novo. E daí ele foi surgindo a partir de experimentações. Começou na Casa Nem, e eu finalizei ele na Casa das Pretas, e eu tinha um processo de experimentar o roteiro a partir do meu corpo. Então eu fazia performances, gravava essas performances, e daí o roteiro foi sendo construído a partir das imagens que essas performances geraram. Então eu queria pensar em outra possibilidade de escrita também, né? Outra possibilidade de produção textual, porque, sei lá, naquele momento eu não conseguia sentar e escrever um roteiro. Naquele momento eu não conseguia produzir um roteiro de um jeito convencional. E daí foi muito massa que as meninas estivessem abertas para embarcar na minha também, né? Para aceitar que eu não ia seguir a fórmula, não ia seguir o convencional e me dar todo o suporte para construir o filme e o roteiro de um jeito que fosse mais confortável para mim. Daí chorei muito. Foi a primeira direção que eu assinei. Consegui ver um projeto que eu idealizei finalizado. Foi muito gratificante para mim saber que todas as meninas que trabalharam em Flores Horizontais foram pagas. É um compromisso que eu criei comigo mesma de que não vou trabalhar de graça para ninguém e todo mundo que trabalhar comigo tem que receber. Então, saber que era um dinheiro que era pouquíssimo, mas saber que eu consegui fazer o certo com ele me deixa muito, muito grata. Mas além da. Você falou de. Você filmava, né? Você filmava com o quê? Você tem câmera profissional? Como é que era essa filmagem? Então, como eu não tenho acesso a esses equipamentos, como eu não tenho acesso a um notebook, não tenho acesso à câmera, a maior parte das minhas produções estão diretamente relacionadas a espaços de formação, né? E daí foi uma busca que eu vim criando com o tempo de estar dentro desses espaços para conseguir acessar esses equipamentos, para conseguir acessar essa tecnologia e produzir, ainda que eu não tenha todo esse material à minha disposição. E se alguém quiser começar agora, do nada, a, a começar a gravar também suas histórias, fazer a seu próprio filme, o seu próprio curta, qual seria a indicação que você daria? A dica, Eu acho que assim. experimentar. Eu acho que
a experimentação é muito potente. A gente carrega muita coisa no nosso corpo, na nossa fala. Quando a gente experimenta isso e visualiza, posteriormente, a gente vê o quão potente é o que a gente produz, né? E daí procurar pessoas travestis e pessoas pretas que estão produzindo, que estão fazendo, porque a gente está aí, a gente existe, somos profissionais para colar com essas pessoas, aprender com essas pessoas, produzir com essas pessoas, para além dos espaços de formação formal, que é um lugar que você pode tentar acessar, sabendo, enfim, das violências que vão atravessar nossos corpos, mas que também é uma possibilidade. E também soube de um filme que você fez com uma amiga que cantou lindamente. Qual foi esse filme? Que a Odara não me passou o nome do filme. O nome é Clandestina, era sobre o corre de 3 travestis pretas da Baixada Fluminense para produzir arte. É um doc que rodou em vários estados do Brasil, já foi para fora. E foi muito massa, assim, porque eu lembro que quando terminou o filme, quando a gente viu o filme, a gente não tinha gostado dele. Porque foi processão, né, da gente filmar, a gente pensou junto o filme, a gente construiu junto, a gente produziu, a gente editou e depois quando a gente viu a gente já estava saturada de algumas imagens, né, saturada porque algumas imagens, enfim, faziam a gente revivenciar algumas coisas que a gente tinha passado durante o processo, né? E não necessariamente sobre como foi filmar ou como foi gravar, mas sobre como é chegar até aquele ponto, né? Eu me via e me olhava numa das cenas e a única coisa, falando sobre transporte, né? E a única coisa que eu lembrava era sobre o meu corpo no transporte. E daí foi um processo de conseguir me humanizar. Eu lembro que numa exibição que teve aqui na Encomenda do Soares, foi a primeira vez que eu olhei para o filme com um olhar humanizador para mim, né? Entendendo que eu tinha feito tudo que eu podia fazer, que o que eu olhava pensando que era erro, era a minha vivência enquanto travesti, experimentando o audiovisual. Então, quando chegou nesse momento que eu olhei para o filme, que eu me humanizei, que eu vi a potência dele, a potência, enfim, da gente que construiu aquilo, pensar num filme que foi produzido majoritariamente por pessoas travestis, por pessoas trans, por pessoas pretas, eu vi o quanto aquilo era potente e me emocionei, assim, não tive como não me emocionar e ver que o que eu tinha produzido era um trabalho muito foda, sabe? E aí a minha vontade era dar 2 tapas na minha cara e falar assim, Mona, como você um dia pensou que o que você fez não era bom? Entendi. Você tem contato com outras travestis, com outras homossexuais que fazem cinema também? Então, é a rede que eu quero construir. Eu não quero construir cinema com a cisgeneridade, com a branquitude, né? Eu quero construir cinema com pessoas pretas e com pessoas travestis. Aqui no Brasil, de Inclusive, repente, né? no Brasil inteiro, gente, se tem uma câmera, tem uma travesti filmando. Eu assisti alguns maravilhosos. Eu acho que, respondendo a pergunta da jogada, como é pensar a carreira como cineasta sendo travesti? Eu acho que é doido, mas eu acho que é um processo de bater o pé e falar, olha, eu vou disputar essa memória com você, eu vou produzir essa memória, sabe? Ela vai ser minha também, eu vou estar aí também. Se é essa ferramenta que vocês utilizaram para construir os imaginários e os estereótipos a respeito do meu corpo, eu vou usar essa ferramenta para construir, para reconstruir esses imaginários, para reconstruir outras possibilidades de futuro. Então não é nem só carreira, né? Não é nem só uma profissão, mas uma possibilidade, uma ferramenta
e conseguir utilizar essa ferramenta constantemente de produzir a memória do jeito que esteja de acordo com o que eu ache certo, com o que esteja de acordo com a imagem que eu quero construir a respeito de outras pessoas travestis, enfim, de pessoas pretas, construir imagens de poder. Eu acho que tá ligado a isso. E você está trabalhando em algum curta hoje? Um filme? Então, menina, tô... Tem a ver também um pouco com a pergunta anterior, né? Porque a gente está na meta de construir uma produtora, chama Tenegras. A gente foi contemplada pelo edital da Latinidades. E aí a gente está nesse processo de catalogar profissionais travestigêneros e pretos para construir possibilidades de trabalho, né? Primeiro, para a gente se conhecer, e segundo, para construir um catálogo mesmo desses profissionais, dessas profissionais, para que a gente faça com que essa renda chegue na gente, né? Que essa renda chegue em profissionais pretos, em profissionais pretas, e que a gente dependa cada vez menos dessa generalidade para realizar nossos sonhos. E aí, um outro projeto que está relacionado com a produtora Tenegras chama o Shin Carlos Sampaio, também foi contemplado no edital. E é um filme sobre como 3 artistas pretas de Austin se reconhecem artista e reconhecem a potencialidade de ser artista a partir do território que elas estão ocupando, né? Que é esse território da Baixada Fluminense. Austin é uma periferia rural de Nova Iguaçu. Então, vai ser babado filmar nesse momento de quarentena, né? De isolamento social. Mas aí a gente pensou em construir uma rotatividade para que a gente tenha um número menor de profissionais, serão só 3, e aí essas meninas vão estar revezando entre atuação, câmera e som, também num processo de aprendizado, né? Não só de redução de equipe, mas de aprendizado, revezar nesses lugares para que a gente aprenda uma com a outra. Mas eu fico pensando assim, a Bruna, quando tinha 5 anos mais ou menos, ela imaginava, passava pela cabeça de Bruna que hoje ela estaria fazendo cinema? Ai, olha, não e sim. Eu projetava muitos filmes na minha cabeça, então eu acho que desde criança eu já fazia cinema, né? Eu acho que cinema é você construir mundos, e eu criava muitos mundos na minha cabeça. Criava muito clipe, menina, ali pré-adolescência, que vários clipes babado na minha cabeça. Mas nunca tinha pensado em conseguir, de fato, pegar numa câmera, filmar, editar e ter um material pronto, sabe? Falar, eu fiz um filme, sou cineasta. E daí eu fico pensando também o quanto é foda pra gente conseguir se posicionar enquanto profissional, né? Porque pra mim foi um processo fazer filme e me considerar cineasta, né? E me considerar uma profissional do cinema. E daí um exercício de fala que eu comecei há pouco tempo, de começar a me posicionar mesmo, de ter segurança para falar a respeito da minha trajetória, pontuar, eu sou cineasta, e incentivar que outras meninas se posicionem também e consigam falar, olha, eu sou cantora, eu sou cineasta, eu sou atriz, sabe? O quanto é bom encher a boca e falar sem medo, né? Sem aquela sensação de, ai, gente, mas minha trajetória é tão curta para eu falar a respeito disso. Porque tem gente que chegou ontem e tá falando, sabe? Que tem a segurança para falar porque a gente não vai ter, né? Você já tem quantas produções? Quantos trabalhos que você já fez? Alguns, eu acho que na Casa Nem a gente filmou uns 8 ou 7 filmes. E daí lá a gente também foi revezando
Em um eu fiz direção de arte, no outro eu fiz câmera em alguns, fiz captação de som, mais relacionado à direção de arte ou direção. Teve Encruza, Flores Horizontais, Clandestina, Anastácia Alimentada e acho que uns 5 ou 6 filmes. E quem quiser assistir esses filmes, esses curtas, tem algum espaço onde está? Ainda não, porque tem um tempo para você fazer inscrição em festivais, você não Nem na pode ter internet. o... Porque assim, a Flores Horizontais eu encontrei na Casa NEM, no YouTube, Uhum. que está lá. Mas aí Clandestina ainda está nesse processo de ir para a internet. Encruza está terminando esse 1 ano dele. Tem outro filme Cruza também, que foi dirigido pela Niásia. Então dá para ver no Instagram dela, no IGTV dela. Mas eu posso também... Eu acho que Ah, são esses. só te seguir que as pessoas vão conseguir encontrar. Eu posso ir soltando algumas informações. Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Faltam 15 minutos para acabar. Deixa eu ver. Aí hoje você trabalha exclusivamente com cinema. Então, a gente não tem esse luxo, né? A gente trabalha com a gente trabalha com o que aparece. Cinema é o que eu quero trabalhar, cinema é o lugar que eu estou construindo a minha possibilidade de existência, né? Eu quero existir dentro do cinema, existir produzindo cinema, existir a partir dessas ficções, mas faço muitas outras coisas, né? Sou performer, sou poeta, faço produção cultural, então tô aí sendo multiartista também, faço de um tudo. Isso aí, tem vários caminhos que você pode percorrer, né? Aham, Porque antigamente planto, o caminho de uma pessoa transexual era só a pista, né? Como falam. E hoje em dia não. exatamente. Eu acho que quando eu falo sobre construir outras possibilidades de existência, é construir outras possibilidades de existência para além desse lugar, né? E assim, a gente pode ser também, a gente pode ser cineasta, a gente pode ser professora, a gente pode ser médica. Pode ser o que quiser. E o quanto o audiovisual está ligado a isso, porque ele possibilita que a gente ficcionalize, né? Para além da vida, que a gente crie, que outras pessoas vejam, que essas meninas se reconheçam, né? E que reconheçam a possibilidade de existir em outro lugar que não o lugar do salão de beleza e o lugar da prostituição, né? Fale sobre a empregabilidade para os trans. Quais as expectativas atuais e qual mundo você quer deixar para a posteridade, que no seu caso está bem longe. Olha, a gente sabe que sendo trans, a portinha tá fechada. Sendo trans preta, tá trancada com 2 chaves. Mas eu acho que a gente arromba fácil isso aí. Mas brincando. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em gerenciar essa empregabilidade. Eu acho que a gente tem que pensar em como a gente gera esses empregos para as pessoas trans, né? O quanto a gente pode direcionar a nossa renda para pessoas trans, para travestis. Se a gente abrir o Instagram, com certeza vai ter vários profissionais travestis, artistas, vendendo sua arte online, vendendo seus quadros, suas obras. Então, assim, será que a gente não tem R$ 15 para comprar um quadro de uma travesti? Será que a gente não tem R$ 15 para dar, sei lá, no X-Tudo que o Bof Trans está vendendo? Será que a gente não tem
como gerenciar esse dinheiro mesmo e fazer com que esse dinheiro chegue na mão, sabe? Da mina trans que tá vendendo empadão dentro da faculdade. E daí eu acho que a gente não tem que querer também entrar dentro desse mercado formal de trabalho. É muito foda porque é um mercado que gera existência, né? Que gera renda e renda gera existência. Faz com que você consiga existir dignamente. Mas eu fico pensando quanto pessoas trans, pessoas travestis e pessoas pretas têm que abrir mão de si mesma para estar dentro desse mercado formal, né? Quantas vezes a gente tem que estar passando horas dentro de um trem que está lotado Se para ir mutilando. trabalhar? Exatamente. Então, assim, foda que a gente não consiga acessar esse lugar de emprego e de trabalho. Mas será que é esse lugar que a gente quer chegar? Será que a gente de fato quer trabalhar num Burger King, sabe, sendo explorada 11 horas para ter um salário mínimo? Sendo obrigada a estar o mais feminina possível, sendo obrigada a estar dentro de um estereótipo de feminilidade, porque o seu cabelo não é o que tá no perfil, né? Então, assim, tudo bem você ser travesti, mas será que eles vão aceitar a travesti com cabelo crespo? A travesti com nariz largo? A travesti que é gorda? A travesti que é muito preta pro padrão? Então, assim, pensar em como a gente constrói um gerenciamento de empregabilidade fora desse mercado formal de trabalho. Perfeito. Então, acho que por aqui já chega, né? Agradeço a você e a todas as pessoas que estiveram aí para nos prestigiar. E pode falar o que você quiser para fechar. Eu queria pedir obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para mim é complicado, muito complicado falar em vídeo. Então, assim, é uma experiência para mim, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live. Mas eu acho importante falar, né? Eu acho importante ter essa experiência da fala. Eu acho importante que a gente compartilhe. E daí é isso, assim, dizer que gostei dessa experiência, agradecer por todo mundo que esteve aqui, por todo mundo que assistiu. Quem quiser trocar uma ideia, tô aí. Quem quiser começar a fazer cinema, manda um alô, a gente pode conversar. E é isso, procurem Piranha Fudida no Instagram. Logo menos eu vou estar soltando as redes da produtora que a gente está construindo. É um espaço para a gente, é um espaço para realizar nossas produções, né? Eu digo que é uma incubadora, é uma produtora que vai gestar e parir essas nossas produções. Então, é um espaço que a gente consiga pensar junta, construir junta, realizar junta e trocar essas informações uma com as outras, né? Eu estava lendo um edital esses dias e depois eu estava falando com umas amigas a respeito do como eu me senti burra quando estava lendo esses editais, né? E daí, trocando ideia, a gente estava falando sobre como é isso, sobre como esses editais foram feitos para que a gente não entenda, sabe, numa linguagem codificada e para afastar a gente desse lugar, né? Para a gente não Isso, né? conseguir Botar a margem, captar. marginalizar. E daí foi muito importante nesse processo de leitura ter outras meninas lendo comigo, sabe? Ter outras meninas entendendo comigo, me ajudando. Então, a T Negra está nesse lugar também de dar suporte para que a gente não dependa desse mercado formal de trabalho, para que a gente consiga gerenciar nossa empregabilidade. Então, me sigam nas redes sociais e logo menos a T Negra está aí na pista para fazer várias produções com vocês, gatinhas. E a minha pergunta que eu tenho, por que piranha fudida? Então, há uns 2 ou 3 anos atrás, me incomodava muito a respeito do quanto eu era chamada de várias coisas na rua e ninguém
se incomodava, né? Ninguém fazia nada. Tipo assim, as pessoas fingiam que não estavam ouvindo. Mas nesses espaços de discussão e de militância, o quanto as pessoas ficavam nesse lugar de tipo de defesa e de proteção e etc. E daí eu fiquei pensando muito sobre como era um desconforto meu e que eu guardava e levava sozinha para casa. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, esse desconforto vai ser de vocês também. Sabe, se vocês estão fingindo que não ouvem quando me chamam de piranha, de vagabunda, de satanás na rua, eu vou me posicionar dessa forma e gerar desconforto para vocês lidar aqui, para vocês lidarem aqui. E é isso, assim, gerei muito desconforto com esse nome. É um nome que eu acho que já está chegando no fim, assim, eu tô pensando em mudar esse arroba, mas que cumpriu a função dele, né? Que foi de incomodar e fazer com que as pessoas refletissem. Porque é incômodo você pegar um microfone e anunciar que a piranha fudida está entrando na sala, anunciar que a piranha fudida está entrando tá subindo no palco, mas não é incômodo quando você ouve outra pessoa falar do seu lado e você não faz nada. Quando você não faz nada, você é tão conivente quanto. Então você vai me chamar de piranha fudida, sim. Perfeito. Eu quero terminar essa live com uma frase que eu achei bem, uma fala que eu achei bem interessante de um curta que eu assisti. Vão ter vários momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir entender o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. Quando for assim, respire fundo e pense que no futuro elas farão tanto sentido que você vai perceber que precisava justamente de tudo, que todas as coisas acontecessem daquela forma, para que você se tornasse mais forte, para aprender a lutar pelos desafios da vida. Não estou nem conseguindo entender minha letra, mas é mais ou menos isso. Eu achei muito interessante essa fala. Então, gratidão, Bruna. Sucesso para Obrigada. você. E até os próximos vídeos, os próximos curtas. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau, obrigada a todos.